Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas antes de começar o tema de hoje eu quero te convidar a se inscrever no canal. E se em algum destes tantos vídeos que eu já conversei com você te interessou, ou se você gostou do tema, encaminha para algum amigo, algum familiar ou alguém que você sabe que vai ajudar este assunto. E aproveite o vídeo. Hoje, de maneira especial, eu quero falar um pouquinho sobre o sentido da vida. Com certeza, em algum momento da tua história, da tua vida, você já se perguntou qual é o sentido disso tudo, porque parece que as coisas só se repetem. Você acorda, toma decisões sobre o que vestir, o que comer, como proceder, com quem andar e o que fazer. Isso faz parte da vida. Mas dia após dia, ano após ano, as coisas se repetem. E quando você pega a história, no século XVIII criou-se um movimento filosófico lá na França chamado Iluminismo. E o conceito deste movimento determina muito e nos faz entender muito sobre a importância e o sentido da vida. E este movimento, que é o Iluminismo, ele tinha como fonte de conceito, ele dizia que o ser humano, ele tinha e era o centro de tudo que ele precisava. Ou seja, não tinha nenhuma interferência do bem, do mal, muito menos de Deus, e que essa religiosidade não existia, ou seja, a pessoa era o centro de tudo, ela decidia o que fazia bem e não precisava de nenhuma interferência de fora, ou seja, o egocentrismo desde o século XVIII começou a fazer parte da vida do ser humano e possivelmente da minha e da sua vida também. Então, quando você pega as características desse fenômeno, que na verdade foi um movimento, nós podemos destacar três. E a primeira desta é a descrença em Deus. Desde o século XVIII, muitos dos seres humanos, talvez eu e você, muitas das vezes, através das nossas atitudes, dizemos que não acreditamos em Deus. E isso era uma característica do iluminismo lá do século XVIII, que até hoje traz algumas influências. E a segunda desta influência é o desprezo à autoridade. Ou seja, mesmo alguém que tem mais experiência, mesmo sabendo e estudando conceitos que nos remetem a coisas boas, não acreditamos e, por vezes, esperamos e permitimos seguir apenas aquilo que acreditamos. E por terceira característica, foi o predomínio total da razão, que na Revolução Francesa se tornou algo semelhante a um Deus, ou seja, você é aquilo que você acredita. E agora chegamos àquele momento em que razão e emoção parece que ficam interpostas, mais ou menos assim. Talvez eu esteja conversando com uma mãe, uma senhora, uma dona de casa com depressão, com uma depressão recorrente, e por vezes, ao olhar necessidades da família em que precisa ser mãe, esposa, trabalhar, às vezes fora, não tem aquela vontade, mas a razão diz que necessita. Contudo, as emoções, aquele sentimento de desvalia, angústia, aquele choro sem motivo, começa a acontecer de repente, e agora vem aquela frustração em que o que eu preciso fazer, não consigo fazer porque a frustração e as emoções tomam conta de mim. E é por isso que quando você pega todas as doenças, todas as patologias psiquiátricas, como ansiedade, depressão, transtornos afetivos bipolares, quando você pega borderline, burnout e tantos outros, você vê que sempre existe essa relação entre razão e emoção, em que a pessoa entra em um conflito com ela mesma. Felizmente, o iluminismo parece que cada vez mais vem recuando. Contudo, as suas sequelas são sentidas até hoje. Enquanto ele recuou, parece que as suas sequelas aumentaram e são mais aparentes dia a dia, mostrando que cada vez mais o ser humano ficou mais inseguro e muito mais perplexo. Desta forma, a raça humana em que eu e você estamos inseridos por vezes nós lutamos, trabalhamos
e nos consumimos em meio aos nossos esforços, que muitas vezes são esforços fúteis, para coisas fúteis, achando que aquilo vai preencher o sentido da nossa vida. E aí, desta forma, vemos crescer o poder econômico lá fora, conquistas e mais conquistas sendo alcançadas. Porém, quando olhamos para a nossa vida individual e íntima, passamos a ver que nada alcançamos e o principal, deixamos a desejar porque corremos atrás de coisas como o vento e nada alcançamos. E aí parece que vamos experimentando um vazio na alma que nos deixa muitas vezes amargo, infelizes e faz com que pensamos que qual é o sentido da vida porque amanhecemos, buscamos trabalhos, por tantas vezes lutamos e nos afligimos e a pergunta que sempre fica é: qual é o sentido da vida? Por que estas coisas aparecem? E aí, qual é a tua motivação de vida? Quando voltamos para as principais doenças da psiquiatria, nós vemos que quando uma pessoa tem o distúrbio da ansiedade, ou seja, um transtorno de ansiedade generalizada, é aquele indivíduo que por vezes tem a sua rotina paralisada porque logo entra em crise em uma situação e tantas outras ela fica esperando viver bem, mas não consegue porque fica tensa com amanhã e não consegue por tantas vezes dormir, ou quando pensa que vai a um lugar, mesmo que seja daqui a alguns dias, aquilo paralisa porque não consegue viver o hoje, porque está com a mente pensando no amanhã. E quando você volta para a depressão, você vê que aqueles traumas do passado, parece que a pessoa não consegue deixar e fica carregando como se fosse um fardo e não consegue aproveitar o hoje, não vive o presente e assim não consegue ter uma vida plena e feliz. Mas talvez eu esteja falando para outras pessoas que têm aquela oscilação de humor, que por hora estão bem, mas outros momentos, aquele momento que estava bem não é mais lembrado e agora desce de maneira rápida e intensa para o grau mais baixo e se sente a pessoa mais infeliz do mundo e vive uma vida em uma eterna oscilação de humor. Mas talvez eu esteja falando para mais um grupo de pessoas que buscam um diagnóstico porque quer se firmar nele, ter como bengala para poder dizer: eu sou assim porque eu tenho isso. E aí eu te faço a pergunta: qual é o grupo que você faz parte? Em que momento e qual a direção da vida que você está tomando para tentar responder e preencher qual é o sentido da tua vida? Em um determinado momento, o rabino Harold Kushner, ele diz que nossa alma não está faminta de fama, conforto, poder e riqueza. Não, ele afirma que tudo isso, assim como resolve problemas, também cria os mesmos problemas que antes resolveu. Ou seja, não são essas coisas que preenchem nossas vidas, mas são elas que fazem muitas vezes nós corrermos atrás, acordarmos cedo, deixarmos de ver nossa família, que é o principal, amigos ficam de lado e muitas vezes passamos por cima de outras pessoas querendo alcançar sempre o degrau maior. E a pergunta que fica é: para quê? Quando na verdade o que precisamos é ter uma vida de significado. Mas eu quero que você compreenda que satisfação não se trata de uma necessidade biológica como comer ou beber água, não é nada disso. Mas eu quero que você compreenda a partir do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é um bem-estar físico, mental, social e complementa como algo espiritual. Isso é tão importante, mas tão importante que pessoas muitas vezes não compreendendo isso, correm, se desgastam e por isso se frustram, porque buscam a parte física, melhoram o corpo, a mente, têm amigos, bons relacionamentos, mas esquece a parte espiritual, ou então alguma outra das partes do físico, mental, social e espiritual fica desequilibrada. E aí sofre, se decepciona e questiona-se qual é o sentido da vida.
Mas aí eu quero te perguntar qual é a relação da Bíblia com isso, como é que Deus nos ajuda a entender qual é o sentido da vida, como isso se correlaciona com psiquiatria. Eu quero ler um verso lá no livro de Provérbios, que é o livro de um rei sábio chamado Salomão, que inspirado por Deus escreveu o seguinte: no capítulo 23, no versículo 26, Salomão ele fala para mim, para você, algo que Deus ele quer de você e também quer de mim. E ele diz assim, ó: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Sabe, a Bíblia ela não está falando que as coisas procedem do coração, não é isso, porque naquele tempo em que foi escrito, as pessoas pensavam assim. Hoje se sabe que tudo procede da mente. É por isso que todas as vezes, em todas as situações, você tem escolha e pode decidir como vai proceder após uma atitude, após uma frustração, após um momento, após uma decepção. Sempre você vai escolher como vai ser daqui para frente. E agora, através da Bíblia, Deus ele fala para mim e para você: filho, me dá o teu entendimento, porque através disso eu vou te mostrar quais são os meus caminhos e você vai tomar escolhas sensatas, escolhas pautadas naquilo que é bom. E sabe, mesmo quando você estiver ansioso pelo futuro ou triste pelo passado, com essa oscilação de humor, você vai lembrar que eu quero o melhor para você e eu vou te guiar no melhor caminho. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa: seja feliz, viva o hoje, aprenda a ser feliz com o que você tem. Não quer dizer que você deva deixar de sonhar, deva deixar de correr atrás, não. Mas o sentido da vida é estar com Jesus e viver cada dia no seu dia e somente esse dia. Que Deus te abençoe. Leve esperança para as pessoas e compartilhe este vídeo.